O que são os decretos de Deus? Hoje a gente vai tratar sobre essa doutrina que revela o governo de Deus sobre todas as coisas. Então fica comigo até o final e bora pro vídeo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida. Eu sou o Tairon de Oliveira e esse é o canal Evangelho e Música. O tema do nosso vídeo é baseado na 7ª pergunta do Breve Catecismo de Westminster, que é essa série de vídeos que nós estamos fazendo aqui no canal sobre esse questionário, essa apostila de perguntas bíblicas e respostas para nos ensinar a respeito dos princípios de Deus e revelar a sua vontade para nós. A 7ª pergunta do Breve Catecismo foi o questionamento com o qual nós começamos esse vídeo, que é: o que são os decretos de Deus? O Breve Catecismo vai nos responder da seguinte forma, eu até anotei aqui pra gente. Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. Os decretos de Deus são o seu eterno plano, segundo o conselho da sua própria vontade, através do qual, para a sua glória, ele preordenou tudo o que acontece. Você sabe que a gente costuma dizer que Deus criou os céus e a terra e que Deus criou todas as coisas. Quando a gente fala que Deus criou, a gente vem com a ideia pensando que é como se Deus tivesse criado e soltado as coisas lá para elas se desenvolverem, para elas determinarem o seu próprio caminho, a sua finalidade da sua existência. Mas não é isso. As doutrinas dos decretos de Deus nos ensinam que Deus não só criou, mas preordenou como que seria o começo, o desenvolvimento e o fim de todas as coisas. Você lembra da oração do Pai Nosso? Quando a gente cita lá no final da oração dizendo que Teu é o reino, Tu é a glória, significa que o universo é um grande reino e que Deus é o rei desse reino. Ou seja, Deus preordena todas as coisas. Deus está no governo de todas as coisas. Quando fala disso, a gente pensa logo no que Paulo fala lá em Romanos capítulo 11, versículo 36, que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Paulo está dizendo através desse cântico lá de Romanos, na epístola aos Romanos, que é porque tudo pertence a ele, tudo é para ele, tudo funciona por meio dele, nele nós nos movemos e existimos. Então, glória, pois, a ele eternamente. Essa é uma das referências que o Breve Catecismo nos traz. E eu quero trazer mais 2 referências e ler junto com vocês. A próxima referência está lá na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 6. E depois a gente vai ler o versículo 11. Efésios, capítulo 1, versículo 4 até o versículo 6. E depois a gente vai pular para o versículo 11. Diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Agora o versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então o universo é esse reino, a terra faz parte desse reino que é governado por Deus e também os seres humanos fazem parte desse reino. E Deus escolheu entre os seres humanos aqueles que fariam parte do seu povo antes mesmo da criação do mundo. É isso que Paulo está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo. E nos escolheu o seu povo para que esse povo fosse santo e irrepreensível diante da sua presença. E para que esse povo seja santo e irrepreensível, o Senhor ofereceu o seu Filho, Jesus Cristo, para que a sua justiça, através da sua morte e ressurreição, recaísse sobre nós e os nossos pecados recaíssem sobre ele. E nós alcançássemos a justificação por meio de Jesus, através da fé. Então tudo isso aconteceu por meio de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, o Deus
entre nós. Então, nós não somos frutos do acaso, nós não estamos vivendo nesse mundo de forma aleatória. Os decretos de Deus, essa doutrina revela que Deus está no controle de todas as coisas e Ele está proclamando a sua mensagem entre nós para que nós venhamos nos submeter ao seu governo, ao seu reinado e temos o privilégio de sermos feitos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Uma última referência que eu gostaria de compartilhar com vocês está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25 e 26. Atos 17, 25, esse trecho é Paulo pregando lá na Grécia. Paulo vai dizer o seguinte, que ele, Deus, não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos. Então, nesses dois versículos, nós temos dois pontos que podem nos chamar a atenção aqui. É que Deus é quem dá a vida a todos. Deus é a fonte da vida, é Ele quem dá o fôlego de vida e todas as demais coisas. E Ele também determinou os tempos que foram anteriormente estabelecidos. Então, Ele determinou, Ele preordenou e Ele predestinou todas as coisas. Mas não nos isenta da nossa participação nesse processo. Ele não nos isenta da nossa responsabilidade como aqueles que receberam o convite para, junto com Cristo, governar sobre todas as coisas de uma forma agradável a Deus. Então, é essa a doutrina dos decretos de Deus. Esse vídeo fez sentido para você? Lhe ajudou a compreender um pouco mais dessa doutrina? Se sim, você deixa o seu like, inscreva-se no canal, deixe os seus comentários expressando como que essa doutrina ajuda você a descansar em Jesus. Confiar de que Deus está no controle de todas as coisas que acontecem nesse mundo e nas nossas vidas. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção e desejo sempre que você seja cheio do Espírito Santo. Amém.